Graça e paz. Para quem não me conhece, meu nome é Patrícia Cabion e vamos dar continuidade à nossa leitura da palavra em ordem cronológica. Levítico capítulo 11. Animais puros e impuros. Reflexão. O Senhor é um Deus que cuida dos mínimos detalhes da nossa vida e vemos um exemplo lindo disso através do cuidado dele com o povo de Israel. Muitas vezes questionamos os detalhes dessa palavra com relação àquele povo, mas lembre-se de que a palavra de Deus é pura e verdadeira e cada detalhe tem relevância sim. Que Deus mude a nossa visão diante desses detalhes, em vez de questionarmos tantos detalhes ou achar que eles são irrelevantes, que possamos ser gratos por um Deus que nos ama tanto e cuida de nós. Levítico capítulo 11. Animais puros e impuros. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: digam aos israelitas de todos os animais que vivem na terra, estes são os que vocês poderão comer. Qualquer animal que tem casco fendido e dividido em duas unhas e que rumina. Vocês não poderão comer aqueles que só ruminam, nem o que só tem o casco fendido. O camelo, embora rumine, não tem casco fendido, considere-o impuro. O coelho, embora rumine, não tem casco fendido, é impuro para vocês. A lebre, embora rumine, não tem casco fendido, considere-na impura. E o porco, embora tenha casco fendido e dividido em duas unhas, não rumina, considere-no impuro. Vocês não comerão a carne desses animais, nem tocarão em seus cadáveres, considere-nos impuros. De todas as criaturas que vivem nas águas do mar e dos rios, vocês poderão comer todas as que possuem barbatanas e escamas. Mas todas as criaturas que vivem nos mares ou nos rios, que não possuem barbatanas e escamas, quer dentre todas as pequenas criaturas que povoam as águas, quer que dentre todos os animais das águas serão proibidas para vocês. Versículo 11. Por isso não poderão comer sua carne e considerarão impuros os seus cadáveres. Tudo que vive na água e não possui barbatanas e escamas será proibido para vocês. Essas são as aves que vocês considerarão impuras, das quais não poderão comer porque são proibidas: a águia, o urubu, a águia marinha, o milhafre, o falcão, qualquer espécie de corvo, a coruja de chifre, a coruja de orelha pequena, a coruja orelhuda, qualquer espécie de gavião, o mocho, a coruja pescadora e o corujão, a coruja branca, a coruja do deserto, o abutre, a cegonha, qualquer tipo de garça, a polpa e o morcego. Todas as pequenas criaturas que enxameiam, que têm asas, mas que se movem pelo chão, serão proibidas para vocês. Dentre estas, porém, vocês poderão comer aquelas que têm pernas articuladas, para saltar no chão. Dessas, vocês poderão comer os diversos tipos de gafanhotos, mas considerarão impuras todas as outras criaturas, que enxameiam, que têm asas e se movem pelo chão. Livro de Deuteronômio, capítulo 14, verso 1 ao 20. Animais puros e impuros. Vocês são os filhos do Senhor, o seu Deus. Não façam cortes no corpo, nem rapem a frente da cabeça por causa dos mortos, pois vocês são povo consagrado ao Senhor, o seu Deus. Dentre todos os povos da face da terra, o Senhor escolheu para serem o seu tesouro pessoal. Não comam nada que seja proibido. São estes os animais que vocês podem comer: o boi, a ovelha, o bode, o veado, a gazela, a corça, o bode montês, o antílope, o bode selvagem e a ovelha montês. Vocês poderão comer qualquer animal que tenha o casco fendido e dividido em duas unhas e que rumine. Contudo, dos que ruminam ou têm casco fendido, vocês não poderão comer o camelo, o coelho e o rato silvestre. Embora ruminem, não têm casco fendido, são impuros para vocês. O porco também é impuro, embora tenha casco fendido, não rumina. Vocês não poderão comer a carne desses animais, nem tocar em seus cadáveres. De todas as criaturas que vivem nas águas, vocês poderão comer as que possuem barbatanas e escamas.
Mas não poderão comer nenhuma criatura que não tiver barbatanas nem escamas, é impura para vocês. Vocês poderão comer qualquer ave pura, mas essas vocês não poderão comer: a águia, o urubu, a águia marinha, o milhafre, qualquer espécie de falcão, qualquer espécie de corvo, a coruja de chifre, a coruja de orelha pequena, a coruja orelhuda e qualquer espécie de gavião, o mocho, o corujão, a coruja branca, a coruja do deserto, o abutre, a coruja pescadora, a cegonha, qualquer tipo de garça, a polpa e o morcego. Todas as pequenas criaturas que enxameiam e têm asas são impuras para vocês. Não as comam, mas qualquer criatura que tem asas, sendo pura, vocês poderão comer. Livro Levítico, capítulo 11, a partir do verso 24. Por meio delas, vocês ficarão impuros. Todo aquele que tocar em seus cadáveres estará impuro até a tarde. Todo que carregar o cadáver de alguma delas lavará suas roupas e estará impuro até a tarde. Todo animal de casco não dividido em duas unhas ou que não rumina é impuro para vocês. Quem tocar qualquer um deles ficará impuro. Todos os animais de 4 pés que andam sobre a planta dos pés são impuros para vocês. Todo que tocar os seus cadáveres ficará impuro até tarde. Quem carregar o cadáver de algum deles lavará suas roupas e estará impuro até a tarde. São impuros para vocês. Verso 29. Dos animais que se movem rente ao chão, estes vocês considerarão impuros: a doninha, o rato, qualquer espécie de lagarto grande, a lagartixa, o lagarto pintado, o lagarto da areia e o camaleão. De todos os que se movem rente ao chão, esses vocês considerarão impuros. Quem neles tocar, depois de mortos, estará impuro até a tarde. E tudo sobre que um deles cair, depois de morto, qualquer que seja o seu fuso, ficará impuro. Seja objeto feito de madeira, de pano, de couro ou de pano de saco. Deverá ser posto em água. Estará impuro até a tarde, e então ficará impuro. Se um dele cair dentro de uma vasilha de barro, tudo que nele houver ficará impuro, e vocês quebrarão a vasilha. Qualquer alimento sobre o qual cair essa água ficará impuro, e qualquer bebida que estiver dentro da vasilha ficará impura. Tudo aquilo sobre o que o cadáver de um desses animais cair ficará impuro. Se for um forno ou um fogão de barro, vocês o quebrarão. Estão impuros e vocês os considerarão como tais. Mas, se cair numa fonte ou numa cisterna onde se recolhe água, ela permanece pura, mas quem tocar no cadáver ficará impuro. Se um cadáver cair sobre alguma semente a ser plantada, ela permanece pura, mas se for derramada água sobre a semente, vocês a considerarão impura. Quando morrer um animal que vocês têm permissão para comer, quem tocar no seu cadáver ficará impuro até a tarde. Quem comer da carne do animal morto terá que lavar as suas roupas e ficará impuro até a tarde. Quem carregar o cadáver do animal terá que lavar as suas roupas e ficará impuro até a tarde. Todo animal se move rente ao chão, e será proibido e não poderá ser comido. Vocês não poderão comer animal algum que se move rente ao chão, quer se arraste sobre o ventre, quer ande de 4 ou com auxílio de muitos pés. São proibidos a vocês. Não se contaminem com qualquer desses animais. Não se tornem impuros com eles, nem deixem que eles os tornem impuros, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagre-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros com qualquer animal que se move rente ao chão. Eu sou o Senhor, que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso, sejam santos, porque eu sou santo. Essa é a regulamentação acerca dos animais das aves, de todos os seres vivos que se movem na água e de todo animal que se move rente ao chão. Vocês farão separação entre o impuro e o puro, entre os animais que podem ser comidos e os que não podem. Levítico capítulo 12. A purificação após o parto. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas: quando uma mulher engravidar e der luz a um menino, estará impura por 7 dias, assim como está impura durante seu período menstrual.
No 8º dia, o menino terá que ser circuncidado. Então, a mulher aguardará 33 dias para ser purificada do seu sangramento. Não poderá tocar em nenhuma coisa sagrada e não poderá ir ao santuário até que se completem os dias de sua purificação. Se der à luz uma menina, estará impura por 2 semanas, como durante seu período menstrual. Nesse caso, aguardará 66 dias para ser purificada do seu sangramento. Quando se completarem os dias de sua purificação pelo nascimento de um menino ou de uma menina, ela trará ao sacerdote, à entrada da tenda do encontro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto e um pombinho, ou uma rolinha como oferta pelo pecado. Ele os oferecerá ao Senhor para fazer propiciação por ela, que ficará pura do fluxo do seu sangramento. Essa é a regulamentação para a mulher que der à luz um menino ou uma menina. Se ela não tiver recursos para oferecer um cordeiro, poderá trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará propiciação por ela e ela ficará pura. Leis acerca da lepra. Levítico capítulo 13. Disse o Senhor a Moisés e Arão: quando alguém tiver um inchaço ou uma erupção ou uma mancha brilhante na pele que possa ser sinal de lepra, será levado ao sacerdote, Arão ou um dos seus filhos, que seja sacerdote. Este examinará a parte afetada da pele, e se naquela parte o pelo tiver se tornado branco e o lugar parecer mais profundo do que a pele, é sinal de lepra. Depois de examiná-lo, o sacerdote o declarará impuro. Se a mancha na pele for branca, mas não parecer mais profunda do que a pele, é sinal de lepra. Depois de examiná-lo, o sacerdote o declarará impuro. Se a mancha na pele for branca, mas não parecer mais profunda do que a pele sobre ela, o pelo não tiver se tornado branco, o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote o examinará, e se verificar que a parte afetada não se alterou nem se espalhou pela pele, o manterá em isolamento por mais 7 dias. Ao 7º dia, o sacerdote o examinará de novo, e se a parte afetada diminuiu e não se espalhou pela pele, o sacerdote o declarará puro. É apenas uma erupção. Então, ele lavará suas roupas e estará puro. Mas, se depois que se apresentou ao sacerdote para ser declarado puro, a erupção se espalhar pela pele, ele terá que se apresentar novamente ao sacerdote. O sacerdote o examinará, e se a erupção espalhou-se pela pele, ele o declarará impuro. Trata-se de lepra. Versículo 9. Quando alguém apresentar sinal de lepra, será levado ao sacerdote. Este o examinará, e se houver inchaço branco na pele, o qual tornou branco o pelo, e se houver carne viva no inchaço, é lepra crônica na pele, e o sacerdote o declarará impuro. Não o porá em isolamento, porquanto já está impuro. Se a doença se alastrar e cobrir toda a pele da pessoa infectada, da cabeça aos pés, até onde é possível ao sacerdote verificar, este a examinará. E se observar que a lepra cobriu todo o corpo, ele a declarará pura. Visto que tudo ficou branco, ela está pura. Mas quando nela aparecer carne viva, ficará impura. Quando o sacerdote vir a carne viva, ele a declarará impura. A carne viva é impura, trata-se de lepra. Se a carne viva retroceder e a pele se tornar branca, a pessoa voltará ao sacerdote. Este a examinará, e se a parte afetada se tornou branca, o sacerdote declarará pura a pessoa infectada, a qual então estará pura. Quando alguém tiver uma ferida purulenta em sua pele e ela sarar, e no lugar da ferida aparecer um inchaço branco ou uma mancha avermelhada, ele se apresentará ao sacerdote. Este examinará o local, e se parecer mais profundo do que a pele e o pelo ali tiver se tornado branco, o sacerdote o declarará impuro. É sinal de lepra, que se alastrou onde estava a ferida. Mas, se, quando o sacerdote examinar, não houver nenhum pelo branco, e o lugar não estiver mais profundo do que a pele tiver diminuído, então o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias.
Se de fato estiver se espalhando pela pele, o sacerdote o declarará impuro. É sinal de lepra. Mas, se a mancha não tiver se alterado nem se espalhado, é apenas a cicatriz da ferida, e o sacerdote o declarará puro. Quando alguém tiver uma queimadura na pele e uma mancha avermelhada ou branca aparecer na carne viva da queimadura, o sacerdote examinará a mancha. E, se o pelo sobre ela tiver se tornado branco e ela parecer mais profunda do que a pele, é lepra e que surgiu na queimadura. O sacerdote o declarará impuro. É sinal de lepra na pele. Versículo 26. Mas, se o sacerdote examinar a mancha e nela não houver pelo branco, e essa não estiver mais profunda do que a pele e estiver diminuído, então o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará, e se a mancha tiver se espalhado pela pele, o sacerdote o declarará impuro. É sinal de lepra. Se, todavia, a mancha não tiver se alterado, nem se espalhado pela pele, mas tiver diminuído, é um inchaço da queimadura, e o sacerdote o declarará puro. É apenas a cicatriz da queimadura. Quando um homem ou uma mulher tiver uma ferida na cabeça ou no queixo, o sacerdote examinará a ferida, e se ela parecer mais profunda do que a pele e o pelo nela for amarelado e fino, o sacerdote declarará impura aquela pessoa. É sarna, isto é, lepra da cabeça ou do queixo. Mas, se quando o sacerdote examinar o sinal de sarna, este não parecer mais profundo do que a pele e não houver pelo escuro nela, então o sacerdote porá a pessoa infectada em isolamento por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a parte afetada à pele. A pessoa rapará os pelos, exceto na parte afetada, e o sacerdote a porá em isolamento por mais 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a sarna, e se não tiver se espalhado mais e não parecer mais profunda do que a pele, o sacerdote declarará pura a pessoa. Essa lavará suas roupas e estará pura. Mas, se a sarna se espalhar pela pele depois que a pessoa for declarada pura, o sacerdote a examinará, e se a sarna tiver se espalhado pela pele, o sacerdote não precisará procurar pelo amarelado. A pessoa está impura. Se, entretanto, verificar que não houve alteração e cresceu pelo escuro, a sarna está curada, a pessoa está pura e o sacerdote a declarará pura. Quando um homem ou uma mulher tiver manchas brancas na pele, o sacerdote examinará as manchas. Se forem brancas e sem brilho, é um eczema, que se alastrou, essa pessoa está pura. Verso 40. Quando os cabelos de um homem caírem, ele está calvo, todavia puro. Se lhe caírem os cabelos da frente da cabeça, ele está meio calvo, porém puro. Mas, se tiver uma ferida avermelhada na parte calva da frente ou de trás da cabeça, é lepra que se alastra pela calva da frente ou de trás da cabeça. O sacerdote o examinará, e se a ferida inchada na parte da frente ou de trás da calva for avermelhada, como a lepra da pele, o homem está leproso e impuro. O sacerdote terá que declará-lo impuro devido à ferida na cabeça. Quem ficar leproso, apresentando quaisquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro. Enquanto tiver a doença, estará impuro. Viverá separado, fora do acampamento. A lei acerca do mofo. Quando aparecer mancha de mofo em alguma roupa, seja de lã, seja de linho, ou em qualquer peça tecida ou entrelaçada de linho ou de lã, ou em algum pedaço ou objeto de couro, se a mancha na roupa, ou no pedaço de couro, ou na peça tecida ou entrelaçada de linho ou de lã, ou em algum pedaço ou objeto de couro, se a mancha na roupa, ou no pedaço de couro, ou na peça tecida ou entrelaçada, ou em qualquer objeto de couro, for esverdeada ou avermelhada, é mancha de mofo, que deverá ser mostrada ao sacerdote. O sacerdote examinará a mancha e isolará o objeto afetado por 7 dias. No 7º dia, examinará a mancha, e se ela tiver se espalhado pela roupa, ou pela peça tecida ou entrelaçada,
ou pelo pedaço de couro, qualquer que seja o seu uso. É mofo corrosivo. O objeto está impuro. Ele queimará a roupa, ou a peça tecida ou entrelaçada, ou qualquer objeto de couro que tiver a mancha, pois é mofo corrosivo. O objeto será queimado. Mas se, quando o sacerdote o examinar, a mancha não tiver se espalhado pela roupa, ou pela peça tecida ou entrelaçada, ou pelo objeto de couro, ordenará que o objeto afetado seja lavado. Então ele o isolará por mais 7 dias. Depois de lavado o objeto afetado, o sacerdote o examinará. E se a mancha não tiver alterado sua cor, ainda que não tenha se espalhado, o objeto estará impuro. Queime-o com fogo, quer o mofo corrosivo tenha afetado um lado, quer o outro do objeto. Se quando o sacerdote o examinar, a mancha tiver diminuído, depois de lavado o objeto, ele cortará a parte afetada da roupa, ou do pedaço de couro, ou da peça tecida ou entrelaçada. Mas, se a mancha ainda aparecer na roupa, ou na peça tecida ou entrelaçada, ou no objeto de couro, é mofo que se alastra. E tudo que tiver um mofo será queimado com fogo. Mas se, depois de lavada, a mancha desaparecer da roupa, ou da peça tecida ou entrelaçada, ou do objeto de couro, o objeto afetado será lavado de novo, e então estará puro. Essa é a regulamentação acerca da mancha de mofo, nas roupas de lã ou de linho, nas peças tecidas ou entrelaçadas, ou nos objetos de couro, para que sejam declarados puros ou impuros. Estudo de hoje, Levítico, capítulo 13, verso 2. A praga de lepra em Levítico, capítulo 13, verso 2, refere-se a várias doenças diferentes, inclusive a própria lepra, e era muito temida nos tempos bíblicos. Ao contrário do que chamamos de lepra ou hanseníase nos dias de hoje, algumas dessas doenças eram altamente contagiosas na época. A pior delas lentamente deteriorava o corpo e era fatal na maioria dos casos. Aqueles que contraíam uma dessas enfermidades eram separados de sua família e amigos e colocados em quarentena fora do arraial. Como os sacerdotes eram responsáveis pela saúde do acampamento, era seu dever expulsar e readmitir os leprosos. Se a lepra de alguém parecesse ter sido eliminada, somente o sacerdote podia decidir se essa pessoa estava realmente curada. A hanseníase é uma metáfora adequada para o pecado. Assim como a lepra, este é contagioso. Ele espalha-se de Eva para Adão, e depois para os seus filhos, e após um tempo para toda a humanidade. Semelhantemente, a lepra, esse mal destrói o nosso corpo. Com a morte, também amaldiçoa toda a criação. E da mesma forma que a lepra, o pecado de Adão e Eva separou-os de Deus e um do outro. O pecado é extremamente desagradável e deformante. Por todas essas razões, Paulo incentiva as igrejas a expulsarem pessoas impenitentes da comunidade. 1 Coríntios 5. O pecado vai espalhar-se e destruir e dividir uma igreja quando for ignorado. Finalizamos mais uma leitura da Palavra de Deus. Deus abençoe e até a próxima. Canal Audiobook Surpreendidos pelo Reino.